Então, sejam muito bem-vindos à live número 3 de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar um método para potencializar o seu aprendizado, de maneira que você consiga ganhar mais jogos de tênis em 6 semanas. Então, eu estou fazendo uma série de 10 lives de aquecimento com o objetivo de ajudar vocês a ganhar mais jogos de tênis. Então, essa é a live número 3. As duas primeiras lives já estão salvas no Instagram, né? Estão postadas no YouTube também. Então, essa é a live número 3. E o tema dessa live de hoje é como evoluir no tênis, mesmo depois de adulto. Esse é um tema bastante interessante, porque as pessoas... existe um mito, né? Que, para quem não me conhece, primeiro, eu sou Marcelo Brandão, deixa eu me apresentar. Acho que tem pessoas novas aí. Mas existe um mito no tênis que depois de adulto eu não consigo evoluir, ou a evolução é muito mais lenta. E a gente vai discutir isso hoje e ver maneiras também para que a gente consiga evoluir no tênis mesmo depois de adulto, ou mesmo tendo começado no tênis depois de adulto. Então, nessa live aqui a gente vai discutir os tipos, como que eu posso evoluir, os tipos de evolução, e as estratégias que eu posso utilizar, mesmo depois de adulto, para que eu consiga seguir evoluindo no tênis, consiga avançar e subir o meu nível de tênis, e, consequentemente, eu consiga ganhar mais partidas. Tá? Então, a primeira questão, que vou seguindo um roteiro aqui, a primeira questão é por que as pessoas pensam que é difícil evoluir depois de adulto. Isso, na verdade, é um mito, né? É uma crença popular, praticamente, que depois de adulto você não consegue evoluir tanto. Isso é um mito porque não é verdade. Tem alguns fatores que fazem as pessoas acreditarem nisso, mas não é verdade. Esse mito ele é causado principalmente pelas limitações dos outros. Então, um jogador, não consigo, ele não joga tão bem tênis. Ele fala, mas eu já sou adulto, não consigo evoluir tanto. E, na verdade, isso é uma desculpa, né? Ele não consegue evoluir porque ele não se dedica o suficiente. Essa é a grande verdade. Então, na verdade, a impressão que a gente tem que os atletas mais jovens, né, as crianças ou os atletas infanto-juvenis evoluem mais, na verdade, é porque eles acabam se dedicando mais, eles dedicam mais tempo a isso. Eles têm mais horas livres, mais horas disponíveis, conseguem treinar um volume maior e, com isso, eles acabam evoluindo mais. Mas não pela idade, e sim pela dedicação. É lógico que um senhor que já tem ali seus 50, 55, 60 anos, ele não vai ter algumas limitações físicas que vão prejudicar um pouco o desenvolvimento dele. Então, ele vai evoluir, mas fisicamente ele vai acabar não evoluindo tão rapidamente. Mas, tecnicamente, ele pode continuar evoluindo desde que ele se dedique, né? Não tem milagre no tênis. Então, basicamente, é um mito do que os adultos não podem evoluir. E qual que é a diferença, assim, entre eu começar cedo no tênis, começar quando eu sou jovem? Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos no YouTube, no Instagram. Qual que é a diferença entre eu começar mais cedo e começar depois de adulto? E, na verdade, a grande diferença é o número de horas que eu vou poder dedicar a essa atividade. Um jovem, por exemplo, que tem escola de manhã, ele tem a tarde e a noite, durante a semana, livre para poder jogar, para poder treinar. Finais de semana, ele não tem compromissos, normalmente. Então, ele vai acabar conseguindo treinar mais. Então, isso vai ajudar ele a evoluir. É lógico que existem fases sensíveis de desenvolvimento, então fases onde o desenvolvimento de coordenação é um pouco maior, o corpo está preparado para isso, para se desenvolver, por exemplo, desenvolver a coordenação, desenvolver a força, desenvolver a velocidade. E, normalmente, essas fases sensíveis se dão durante a infância e a adolescência. Mas também, ao mesmo tempo, os adultos eles têm uma facilidade, caso eles se dediquem o suficiente para isso, eles têm uma facilidade para um ganho de força e um ganho de potência muito maior. Então, fisicamente, a evolução de um adulto ela é mais rápida até mesmo do que um atleta infanto-juvenil ou uma criança,
porque fisicamente ele já está pronto, a evolução dele acaba sendo uma velocidade maior. Tá? E tudo cai, e a diferença, assim, normalmente, entre um jovem e um adulto, normalmente é a dedicação. Os jovens, normalmente, eles têm a ilusão, o sonho, o objetivo de se tornarem tenistas profissionais, muitas vezes. É bem comum. Então, e um adulto, às vezes, ele joga 1 horinha, 2 horinhas por semana, mais como um hobby, como uma atividade ali para desestressar ou para manter a saúde, né? Então, acaba que os jovens acabam se dedicando um pouco mais e com isso a impressão que a gente tem é que a evolução deles é maior, mas isso se dá pelo número de horas e pela dedicação e não somente pela idade, tá? E em quais aspectos um adulto, ou que eu comecei, uma pessoa que começou a jogar depois de adulta, ela pode evoluir? E basicamente ela pode evoluir em todos os aspectos. A gente tem 4 pilares: a parte técnica, tática, física e mental. Tá? Então, em todos esses 4 pilares, mesmo uma pessoa começando depois de adulta, ela pode evoluir. Ela pode evoluir tecnicamente, ela pode evoluir taticamente, ela pode evoluir fisicamente e ela pode evoluir muito mentalmente. Então, em todas, a gente tem 4 frentes para a evolução, independente da idade que a gente tenha, se a gente é jovem ou se a gente é um pouco mais velho, tá? Então, essa evolução, quando a gente percebe isso, isso abre uma oportunidade para que a gente, como adulto, consiga evoluir mais, se lesione menos e consiga aproveitar, divertir muito mais jogando tênis, ganhar mais jogos de tênis. Quando eu tenho essa mentalidade de crescimento, que não uma mentalidade fixa, que fala, eu sou adulto e não consigo jogar, mas as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, de trabalho, de evolução, normalmente elas seguem evoluindo. Tenho, assim, já vi diversos casos de alunos meus e também não alunos que começaram depois de velho e seguem evoluindo até hoje, e hoje jogam muito melhor do que jogavam há alguns anos atrás, ganham muito mais partidas, jogam categorias mais difíceis, mais categorias superiores. E então, na verdade, quanto mais você evoluir, mais você vai acabar se divertindo no tênis e menos você vai se lesionar. Se você melhorar a sua técnica e aprender a controlar as cargas, um pouquinho as cargas de treino, você vai acabar se lesionando menos. Então, e por que é importante? Eu comecei depois de velho, jogo como hobby, né? Velho no bom sentido, comecei depois de adulto e jogo tênis como hobby. Então, o porquê que é importante eu tentar evoluir no tênis? E a verdade é que é para a gente se manter em movimento, ter desafios. O tênis é como a vida. Se a gente acaba acomodando e para num lugar, deixa de treinar, a gente acaba desanimando. E quando a gente tem desafios, a gente se mantém em movimento, tenta melhorar, e isso acaba fazendo com que o tênis fique melhor. A gente sempre tem desafios, sempre consegue se manter em movimento, acaba se divertindo mais e, consequentemente, também se lesiona menos. Isso é uma coisa importantíssima de se falar, que normalmente os tenistas amadores que jogam tecnicamente um pouco melhor, eles acabam se lesionando menos do que os jogadores que são inferiores tecnicamente. Então, deixa eu ir acompanhando aqui. Se vocês quiserem, podem comentando. O sorvete açaí. Hoje está frio, hein? Hoje não deve estar, pelo menos aqui na minha cidade, não deve estar vendendo muito açaí, não. Olha lá, começou com mais de 40, foi evoluindo. Isso é fantástico. E treina bastante, tenta evoluir, esse é o caminho. A gente buscar sempre novas informações, novas maneiras de evoluir. E daí sim a gente vai conseguir cada vez ir evoluindo um pouco mais, né? Quanto mais eu treinar, melhor. O que é melhor? Eu treinar em mais quantidade ou treinar menos e tentar treinar numa qualidade maior? A verdade é que se eu tivesse que escolher entre um dos dois, entre a qualidade e a quantidade de treino, eu, com certeza eu escolheria a qualidade. Mesmo que treinasse menos horas, a qualidade ela é mais importante do que a quantidade. Porque eu vou acabar me lesionando menos. Então, se eu treinar muitas horas, mas treinar desconcentrado ou batendo na bola de qualquer jeito, sem um objetivo claro para essa sessão de treino, eu vou acabar me lesionando mais. Então,
eu preferiria muito mais treinar um pouco menos, mas com mais concentração e mais qualidade, do que passar muitas horas na quadra, como é muito comum no tênis amador. Adultos que chegam no clube 7h30 da manhã e jogam tênis até meio-dia. Né? Durante a semana não fazem nada, eles fazem isso aí de sábado e domingo, jogam quase 5 horas seguidas de tênis. Muitas vezes dupla, mas mesmo assim é bastante cansativo. E durante a semana ele não se prepara, não faz um fortalecimento em academia, não faz nada. Então acaba que um pouquinho depois ele acaba se lesionando. É bem normal. Aí começa a sentir dorzinha no cotovelo, começa a jogar cheio de coisa no cotovelo aqui, na joelheira, tornozeleira, parece que está de armadura jogando tênis. Aqui a Zana comentou a vantagem em cima dos mais novos é a parte psicológica. Muitas vezes, sim. Quando a gente já tem mais experiência, pelo menos no meu caso, fica muito mais fácil controlar a cabeça. Quando a gente é menor, a gente é mais emocional, né? Então, a gente não controla tanto a nossa cabeça. E se a gente for jogar contra um jovem, normalmente, se a gente conseguir controlar as nossas emoções bem, a gente consegue levar vantagem. Então, por exemplo, tem até o Roberto comentou aqui, usar a cadeia de movimentos desde os primeiros momentos de aprendizado no tênis amador, além de um bom controle de carga, são demasiado importantes no processo para minimizar, com certeza, melhorar a parte técnica e conseguir controlar as cargas, dar o devido descanso, né? Perfeito. Você comentou, perfeito, é justamente isso. E que normalmente os atletas amadores acabam se empolgando um pouco, né? Eles querem treinar muito, querem evoluir muito rápido e tiram uma manhã inteira, muitas horas seguidas de treino, acabam se empolgando e acabam, com o tempo, criando alguma tendinite, alguma lesãozinha mais chata, que acaba fazendo eles tendo que parar um pouco de jogar, né? Ficar algumas semanas fora, isso não é esperado. O Sorvito treina, joga, faz academia, no início lesionou, depois nunca mais se machucou, perfeito. Então, e é justamente isso, a parte de fortalecimento, ela é fundamental para que a gente se lesione menos, né? Tem muita gente que não gosta da parte de academia, mas a verdade é que eu não preciso nem fazer uma carga muito grande. Se eu conseguir ali uma vez por semana treinar e cada grupo muscular, ele não precisa nem ser em altíssima intensidade, não. Faz um treino ok, ali uma vez por semana, de perna, um treino de costas, um treino de braços e peito, de ombros, uma vez por semana, um pouquinho de abdominal, uma vez lombar, vocês já vão diminuir muito o risco de lesões, né? Então com certeza essa parte de fortalecimento ela é importante também no tênis amador e principalmente no tênis amador, né? Que os atletas já são adultos, os jogadores já são adultos, o corpo já pesa um pouco mais, é diferente eu ter 12, 13 anos de idade e eu carregar 40, 50 quilos do meu peso, ou eu ter 38 e carregar 85 quilos, é totalmente diferente, o corpo sente muito mais. Então, aí a importância de eu conseguir fazer um trabalho de prevenção. Normalmente em academia esse trabalho funciona bastante bem, pelo menos comigo e com os meus alunos, meus atletas. E acredito que sirva bastante bem também para todos os tenistas amadores, né? Agora que a gente entrou um pouquinho na parte física, vamos passar um pouquinho como que a gente pode evoluir fisicamente, né, mesmo depois de adulto. E basicamente a gente tem que seguir, como se fosse uma pirâmide, tá? Tem a base um pouco maior, então a gente faz uma base de força, um trabalhinho de força, seja de hipertrofia, seja de resistência de força, mas a gente faz um trabalho com pesos, tá? Depois desse trabalho a gente faz uma sequência de trabalhos de potência muscular, que são força com velocidade, isso é potência. Depois disso, a gente vai para a velocidade e, por fim, a agilidade, né? Então, a gente vai do mais global para o mais específico. Então, a sequência, a gente tem força, potência, velocidade e agilidade. Então, se a gente fizer algumas semanas de trabalho de força,
por exemplo, de 4 a 6 semanas em academia, isso já vai me dar um ganho significativo de força. E depois eu posso começar a fazer treinos de potência, treinos de medicine ball, eventualmente, se eu já tiver uma boa base de força, fazer também alguns treinos de saltos, né, treinos pliométricos. Esse tem que estar bem fortalecido mesmo para não causar lesões nas articulações, principalmente no joelho. Então eu faço treino de trabalho de força, faço um trabalho de potência ali por 2 a 4 semanas. Depois eu posso partir para um trabalho um pouco mais de velocidade e agilidade. O melhor rendimento do atleta, normalmente, é quando ele já tem essa base de força bem trabalhada, ele faz um trabalho de potência, depois ele transfere para velocidade e para agilidade. O melhor rendimento dele está quando ele está mais na ponta da cadeia, né, na ponta do triângulo ali, quando ele já está trabalhando a parte de agilidade um pouco mais específica, de preferência dentro de quadra. Normalmente, nesses momentos, o corpo responde um pouco melhor e ele acaba tendo um rendimento melhor em quadra. Quando ele está fazendo ainda um trabalho início de força, na primeira, segunda semana, o rendimento dele não costuma ser tão bom. Então, ele às vezes se sente um pouco mais pesado, o corpo não responde tão bem, mas ele tem que entender o processo e saber qual que é o objetivo que ele tem. Então, basicamente, para melhorar fisicamente, a gente seguir essa sequência de força, potência, velocidade e agilidade. Esse é uma sequência que eu utilizo com os meus atletas e tem tido bons resultados e tem evoluído bastante fisicamente também. Tá? Passando um pouco para a parte técnica, eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho que são simples de trabalhar, que eu considero, são 5 pontos que eu considero chave para que eu consiga evoluir tecnicamente, mesmo depois de adulto. Tá? Pessoal do Chile, estamos internacional aqui, hein? Seja bem-vindo, bem-vindo, amigo. Muito bem. Então, por exemplo, para evoluir a parte técnica, eu coloquei aqui 5 pontos que eu considero fundamentais e são razoavelmente fáceis de desenvolver, são rápidos. Não exige uma grande mudança técnica, tá? O primeiro deles é abrir o golpe cedo, né? Então, quando eu conseguir abrir com antecedência, levar minha raquete para trás já com antecedência, de preferência antes da bola passar a rede, o adversário bate a bola, antes da bola passar a rede, eu já estou bem preparado. Isso possibilita que eu tenha mais tempo para me ajustar. Então, ficam com menos, se a preparação já está pronta com antecedência, eu consigo também jogar numa velocidade um pouco maior. E isso ajuda muito a evolução. Eu consigo ser mais agressivo se eu abrir mais cedo, porque eu vou conseguir pegar essa bola antes. Se eu demorar para abrir, eu vou acabar, se eu jogar contra alguém que bate muito forte na bola, essa bola do adversário vai acabar me empurrando um pouco para trás, porque eu demoro para abrir. Então, eu preciso de tempo depois que a bola pinga para preparar e fazer o golpe. Então, o primeiro ponto, abrir mais cedo. Esse acho que é um dos pontos fundamentais. Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu abrir cedo, eu preciso conseguir chegar antes do que a bola, a tempo de frear antes de fazer o golpe. É um erro muito comum dos jogadores amadores, eles acabarem batendo essa bola em movimento. Então, eles chegam junto com a bola e são obrigados a bater essa bola em movimento. E isso acaba dificultando muito com que eles consigam se apoiar e gerar potência e também mais precisão no golpe. Então, eu tenho que primeiro abrir cedo, e em segundo lugar, eu tenho que chegar antes que a bola, eu já tenho que estar posicionado antes. E daí a gente parte para o terceiro ponto, que é eu conseguir encaixar o meu jogo de pernas. Como eu me apoio, né? Eu vou pisar nessa bola mais closed stance, mais square stance, ou vou chegar numa base mais aberta, em open stance ou semi-open stance. Eu já tenho que saber, se eu chego antes, eu já tenho tempo suficiente para eu decidir qual a base eu vou me apoiar, e daí, depois que eu efetuo o golpe, eu libero essa perna exterior sempre. Eu já acho que eu fiz alguns vídeos já sobre isso. Então, a gente sempre se apoia e depois libera a perna exterior, seja no backhand ou no forehand. No backhand, no caso de um destro, a perna exterior é a perna esquerda, e no caso de um destro, a perna exterior é a perna direita. Então, sempre depois de
golpear essa bola, a gente tem que conseguir liberar essa carga. A gente passa essa perna mais ou menos na mesma linha da outra, né? Para que a gente consiga liberar a carga de não ter uma carga excessiva de quadril e também consiga liberar um pouquinho a rotação de quadril e de ombros na sequência. Tá? Então, os primeiros 3 pontos, abrir cedo, conseguir chegar antes que a bola e conseguir encaixar as minhas pernas. Eu chamo de encaixar as pernas ou me apoiar bem com determinado padrão de jogo de pernas. Isso vai fazer com que eu consiga já estar muito mais bem posicionado, muito mais encaixado para bater nas bolas. Servito homogêneo, mais semi-open, de forehand, isso aí. Normalmente é mais fácil, né? Algumas situações você vai ter que, por ser homogêneo, destra com olho direito dominante, você vai ter que pisar, principalmente em bolas curtas, pisar com a perna oposta, mais em square stance. Mas se a bola estiver mais confortável, aí sim, a base que você vai mais utilizar, com certeza, o semi-open é a melhor opção. Depois que eu consigo me apoiar bem, escolher qual base eu vou utilizar, eu tenho que conseguir controlar um pouco a rotação do meu quadril e dos meus ombros, né, ou a rotação do tronco. Isso é um erro, assim, que é muito comum mesmo no tênis amador, principalmente nos jogadores amadores que querem jogar com mais topspin, que querem bater a bola ou de forehand ou de backhand com mais topspin, porque eles acabam gerando muita força de rotação, então eles acabam girando o corpo antes do contato com a bola, e isso acaba causando algumas dificuldades. Ele acaba usando empunhaduras um pouco mais viradas, mais extremas, e isso causa algumas dificuldades para ele, principalmente na parte de controle do golpe, de precisão e controle. Então eu tenho que conseguir controlar um pouco essa rotação de ombros e quadril. A maior parte da rotação de quadril acontece depois do contato com a bola. Então vamos pensar numa situação aqui, espero que vocês consigam visualizar, que eu me coloco de lado para bater a bola. Eu estou aqui em square stance, tá? Minha perna esquerda à frente e eu estou de lado para fazer esse contato com a bola. Então, consequentemente, o meu quadril também vai estar de lado para a rede, certo? Quando eu vou golpear, essa rotação de quadril, ela se inicia um pouquinho antes. Meu quadril ele começa a abrir um pouquinho antes do contato com a bola. Aí eu faço o contato e na sequência, depois que eu fiz o contato com a bola, por exemplo, no backhand aqui, aí sim eu libero esse quadril exterior, né, na sequência, controlando um pouco essa rotação. Eu não posso fazer uma rotação excessiva de quadril e ombros antes do contato com a bola. Isso é um erro muito comum dos jogadores homogêneos no forehand e muito comum nos jogadores cruzados no backhand. Bismarck, bem-vindo. O BTT Rio de Janeiro também. O BTT está comandando todos os estados agora. Seja bem-vindo aí. Então, eu controlar essa rotação de quadril e ombros é muito importante para que eu tenha mais precisão. Talvez se eu girar mais o quadril, girar antes, eu consiga até um pouco mais de potência. Mas isso não vale a pena porque eu acabo perdendo muita precisão e acabo, muitas vezes, até me lesionando. Então, esse é o quarto ponto. Então, os 4 pontos que a gente passou até agora. Abrir o golpe mais cedo, conseguir chegar antes, conseguir encaixar o meu jogo de pernas e controlar a minha rotação de ombros e quadril. Tá? Esses são os 4 pontos. E por fim, aí deixa eu ver se voltou. Só um segundinho. Que estavam me ligando aqui, ainda não aprendi a desligar isso. Já temos portugueses aí também. Grande João, seja bem-vindo. E o Thiago perguntou aqui, por isso a bola vai muito para a lateral? Normalmente, para a lateral, imagino que você está falando de pegar ela atrasada, né? Normalmente, sim. Se você girar muito o corpo antes, você acaba pegando essa bola mais tarde. Então, não é o ideal. Normalmente, os homogêneos acabam pegando ela mais tarde no forehand e os cruzados no backhand. Tá? Então, e o quinto ponto, dos 5 pontos que eu ia falar da parte técnica, é eu conseguir marcar bem a terminação. Eu não ter pressa de terminar o golpe. Então, por exemplo, eu fazer o meu forehand e conseguir terminar esse forehand aqui, minha raquete vertical aqui do lado, e o meu cotovelo mais ou menos apontando para a direção que eu quero.
Então, se eu quero um forehand cruzado, ele passa e ele termina mais ou menos nessa altura, na altura dos meus ombros, apontando um pouco, tá? Nessa direção que eu quero que a bola vá. E se eu quero essa bola na paralela, também eu aponto um pouco mais esse cotovelo, um pouco mais na direção da paralela. Tá? E eu consegui segurar um pouquinho essa terminação aqui. Por que segurar a terminação? Muitos atletas falam isso, perguntam isso, e é uma pergunta muito pertinente. Porque quando na parte da terminação, a bola já foi, a bola já saiu da minha raquete, certo? Então não faz diferença se eu terminar aqui ou terminar embaixo. A grande questão é que se eu não terminar, eu não tenho uma referência uma referência técnica para onde eu devo levar os meus movimentos. E se eu tenho um padrão técnico, por exemplo, eu sei que o meu padrão principal é eu bater e conseguir terminar com esse cotovelo alto aqui na frente, na altura dos meus ombros ou um pouco abaixo. Se eu bato uma bola e termino muito baixo, eu já sei que eu não estou nesse padrão. Eu posso até fazer isso às vezes, não tem problema. O tênis não é ginástica artística, os movimentos não têm que ser perfeitos. Mas se eu consigo segurar um pouco mais essa terminação, eu acabo tendo mais controle, igual o Andrés comentou, mais controle, mais precisão no que eu estou fazendo. Eu não tenho tanta pressa de terminar e eu acabo tendo mais precisão. O Sorvito comentou que o Tien costuma segurar a raquete na terminação, ele segura no forehand, no backhand ele não segura tanto, pelo menos não tem segurado, né? Antes, quando ele treinava com outro treinador dele que treinou ele por muitos anos, ele marcava melhor essa terminação. E o pai dele, que dava uns treinos para ele, também cobra essa terminação dele marcando. Mas com certeza eles marcam, e muitos outros marcam. Nadal marca do forehand, backhand. É bem comum isso no tênis profissional, porque eles sabem muito melhor como fazer o golpe render um pouco mais. E se os jogadores profissionais marcam, porque a gente, como amador, não vai marcar. Então, acho que parte por aí de eu conseguir, por fim, marcar bem essa terminação, né? Aí marquei a terminação junto, ao mesmo momento, depois eu passo a minha perna de recuperação para que eu consiga recuperar o centro da quadra. Então, esses são 5 pontos que a gente pode utilizar para melhorar tecnicamente, que é abrir mais cedo, chegar antes, encaixar o jogo de pernas, controlar a rotação de tronco e marcar bem a terminação. Você não deve tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo de uma vez. Você tem que colocar o foco em uma coisa e trabalhando até que isso fique um pouco mais automático. Daí você muda o foco para outra coisa. Eu não consigo trabalhar 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Normalmente, o nosso cérebro só se concentra... Normalmente não, né? O nosso cérebro ele só se concentra em uma coisa por vez. Então eu não consigo trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. São muitas informações. Então, como ordem, como prioridade, sempre de baixo para cima. Encaixar o meu jogo de pernas, depois controlar as minhas rotações e, por fim, conseguir marcar bem essa terminação. Acho que essa é a melhor maneira em todos os golpes, tanto marcar a terminação no saque, quando a gente termina cruzado aqui, como marcar a terminação no backhand de uma mão, com o braço estendido lá em cima, ou marcar a terminação do forehand aqui na frente. Enfim, a gente tem algumas maneiras que a gente pode, alguns meios que a gente pode, referências para evoluir tecnicamente. Então, vamos seguindo um pouquinho mais aqui. E como um adulto pode melhorar taticamente? Aqui eu separei 3 pontos. O primeiro ponto para melhorar taticamente é tentar tomar melhores decisões, tomar boas decisões durante as partidas. Então, se eu estou numa situação, se o meu adversário me joga para trás ou me abre para o canto da quadra, eu tenho que jogar essa bola com um pouco mais de altura para eu correr menos risco e para eu ganhar um pouquinho de tempo para eu recuperar a minha posição no centro da quadra. E é um erro muito comum as más tomadas de decisão. Então, os jogadores, eles se são colocados em uma posição um pouco mais extrema, são abertos para o forehand ou para o backhand, e acabam tentando forçar essa jogada. E isso joga um pouquinho contra eles, né? Eles podem até acertar uma ou outra, mas no final das contas eles vão errar mais do que acertar. E o tênis é um jogo de porcentagens. Então, se eu estou numa situação mais difícil,
eu jogo uma bola mais lenta para que eu consiga recuperar o centro da quadra. E se eu estou numa situação um pouco melhor, aí eu tento mudar um pouco mais a direção para que eu consiga atacar ou forçar o erro do meu adversário. Então, a primeira coisa que dá para a gente melhorar taticamente é a tomada de decisão. A tomada de decisão influencia também como eu vou sacar. Eu vou tentar um saque mais cadenciado, mais colocado, ali uns 70%, 80% da força, um pouquinho mais de efeito para que eu tenha uma porcentagem maior, ou eu estou num momento que eu posso arriscar um pouco mais. Tudo isso é tomada de decisão, e aí que eu acho que está o grande ponto de possível melhora, né? Se eu começar a devolver cada bola como ela deve ser devolvida, de acordo com as porcentagens do jogo, eu começo a aumentar as minhas chances de ter melhores resultados. E se eu jogo arriscando muito em todas as situações, às vezes eu vou acertar, mas muitas outras eu vou errar. Então eu acabo não tendo tanta consistência de bons resultados. Eu tenho um bom resultado às vezes, posso até ganhar jogos, um ou outro jogo de um jogador acima do meu nível, mas eu não vou ter essa consistência, não vou conseguir sustentar isso a médio e longo prazo. A tendência é que eu acabe também perdendo para jogadores piores. Então, quanto melhores decisões eu tomar, mais melhor eu vou conseguir render em quadra. Deixa eu ver só, acompanhando o comentário aqui. Legal que vocês estão participando, isso aí, puta, enriquece muito para mim e para os outros aí também. O Sr. Vitor comentou, deixei de subir na categoria B esse ano por culpa de baloeiros e sliceiros, bolas sem peso, para lidar com esse povo, bolas com mais spin profundas ou com menos peso. Algumas dicas, né? Acredito que você esteja pedindo algumas dicas para jogar contra quem joga contra baloeiros e quem joga só com slice. E contra esse tipo de jogador, na verdade, o grande segredo está em tomar boas decisões. Contra esses jogadores tem uma coisa que é muito, hoje para mim é muito confortável jogar contra os baloeiros ou contra quem dá slice, por uma razão muito simples, porque eu tenho mais tempo, e eu tendo mais tempo eu consigo pensar e escolher melhor a jogada. Essa é uma vantagem. Hoje é muito mais difícil para mim jogar contra um jogador, por exemplo, mais jovem, que corta o meu tempo, que vem vindo para frente toda hora, joga entrando na quadra, é muito mais difícil, mesmo que ele erre um pouco mais, mas é muito mais difícil jogar para mim, jogar contra esse tipo de jogador. Então, quando você joga, vamos falar, são dois casos um pouco, são semelhantes, mas diferentes ao mesmo tempo. Isso até entra no próximo ponto de como melhorar taticamente, né? Que a gente conseguir criar estratégias, né? A gente ter uma estratégia de jogo. Então, vou jogar contra um jogador que é baloeiro. Então, algumas coisas que eu preciso fazer é o seguinte: primeira coisa, eu não me afobar, eu ter paciência para eu conseguir escolher as melhores bolas. Então, se o baloeiro ele joga uma bola alta e funda que me empurra para trás, essa bola não é a bola que eu vou matar. Então, essa bola eu devolvo com uma certa altura também, para que eu consiga recuperar o centro da quadra e ganhar um pouquinho de espaço novamente na quadra. Esse acho que é o ponto principal, que muitos tenistas amadores acabam perdendo a paciência e jogam com quem dá balão, aí o cara joga uma bolinha alta e sem peso, e a gente acaba afastando e querendo meter a mão na bola, e acaba errando. Então, a primeira coisa é eu conseguir escolher bem as jogadas, não correr tantos riscos, atacar um pouco mais na boa, né? Escolher, deixar a bola sobrar um pouquinho mais para mim, para eu poder atacar. Então, e jogar com uma porcentagem, não é um jogo, nunca vai ser um jogo confortável, né? Talvez mais para frente seja, hoje para mim normalmente é um jogo confortável, mas é um jogo que eu tenho que pensar taticamente, eu tenho que tomar boas decisões. Isso vai fazer com que eu tenho que tentar ser eficaz contra esses jogadores. Então, e à medida que eu consigo empurrar ele para trás, ou consigo abrir um pouco a quadra, aí sim eu posso tentar na bola seguinte entrar na quadra e mudar a direção, jogar do lado oposto, do lado aberto, que daí eu aumento as chances que eu tenho de ganhar esses pontos. E contra os jogadores que dão slice, o princípio é basicamente o mesmo. Eu tenho que tentar trabalhar se ele devolve com slice, se não é o meu jogo da slice, eu não vou entrar, ficar só dando slice também, mas eu conseguir entrar um pouco mais por baixo dessa bola e jogar essa bola com um pouquinho mais de altura, até eu encontrar essa bola também acima do ombro deles, né? É mais difícil dar slice nessas bolas que vêm mais altas. E quando você achar uma boa bola também, avançar e tentar completar essa jogada na rede. Isso são
algumas táticas básicas que a gente pode utilizar para jogar contra esse tipo de jogador, quem dá slice e quem só dá balão. Mas isso depende um pouco das suas características, o que você consegue fazer bem também. Não adianta eu falar para você completar a jogada na rede se você não acerta um voleio ou não acerta um smash também. Então é preferível ficar no fundo. E não adianta eu falar para um jogador também jogar com mais consistência se ele não é um bom trocador de bolas. Enfim, tudo passa pelos 3 pilares, né, de estratégia, que eu vou comentar até... posso até comentar agora, né, os 3 pilares que acho que quem viu a live de ontem, que é conhecer a si mesmo, conhecer o adversário e conhecer as condições da partida. É assim que a gente monta uma estratégia eficaz, né? Uma estratégia qualquer um monta, mas uma estratégia que funcione, aí é um pouquinho diferente. O Andrés, perfeito, tem que tomar decisão, se ficar na dúvida, acaba errando, não faz nem uma coisa nem outra bem, e acaba cometendo mais erros. Você tem razão. E também, um terceiro ponto aqui da parte tática, que dá para melhorar bastante depois de adulto, tem que fazer yoga, Sr. Vitor, ter um pouquinho mais de paciência. Respirar, se concentrar. Então o Thiago perguntou aqui, os 3 pilares da parte de estratégia é conhecer a si mesmo, a gente conhecer as nossas características, conhecer as características do nosso adversário, conhecer as condições da partida. Então tem alguns vídeos no YouTube, tem uns vídeos maiores, mais longos, né? Quem não segue ainda o nosso canal lá, é a Universidade do Tênis, se vocês procurarem ali por parte estratégica, tem bastante coisa eu falando desses 3 pilares também, tá? E o último ponto é conseguir pensar taticamente durante os jogos. Então, um atleta amador, normalmente, ele comete o erro de pensar na técnica quando ele está jogando. Então, ele erra um backhand, você vê muitas vezes ele repetindo o movimento do backhand, né? Ou seja, a cabeça dele está pensando na parte técnica, em como ele vai bater na bola, quando ele deveria estar pensando na parte tática, ou seja, o que fazer com a bola. O que eu tenho que tentar fazer com essa bola? E daí a técnica tem que estar um pouco mais automática. Então, os jogadores que são os melhores jogadores, quando eles estão jogando, eles pensam taticamente o tempo inteiro, posso dizer até 100% da partida. Eles repassam a estratégia que eles têm, eles vão ajustando isso ao longo da partida, fazem vários pequenos ajustes, para que o jogo eles encontrem o caminho e o jogo deles fique mais eficaz. Mas eles pensam taticamente o jogo inteiro. Então, eles pensam, vou sacar essa bola na esquerda do meu adversário. Isso é uma maneira de eu pensar taticamente. O que eu quero fazer com a bola, onde eu quero jogar essa bola, com qual efeito, com qual velocidade. Se eu estiver pensando na minha preparação, no movimento do meu braço, no meu toss, eu vou estar pensando tecnicamente. E o rendimento, quando eu penso tecnicamente, não é tão bom. A técnica, a gente tem que pensar e repetir ela muitas vezes até que ela fique mais automática. E daí, sim, na hora do jogo, para a gente ter um rendimento um pouco melhor, a gente aprender a pensar taticamente. Então, por exemplo, sobrou uma bola, meu adversário jogou uma bola mais alta, eu fui para trás e arrisquei uma esquerda de 4 metros de trás da linha, uma pancada na paralela de esquerda, de backhand, por exemplo. E a minha bola saiu no corredor por 1 palmo. Eu não tenho que corrigir o movimento da minha esquerda, eu tenho que corrigir a minha tomada de decisão. Então, como que eu penso taticamente nesses momentos? Eu não preciso arriscar essa bola daqui de trás, não é a bola de eu arriscar. Joga com mais altura essa bola, escolhe uma bola melhor para atacar. Aí sim eu vou conseguir ter um rendimento muito melhor. Eu vou começar a pensar taticamente e na bola seguinte que eu tiver numa situação parecida, eu vou fazer o que eu corrigi. Então, vou tentar jogar essa bola com um pouco mais de altura. Ou quando sobra uma bola de meio que eu vou atacar, e eu jogo uma bola na direita, ela sobrou no meio para mim, eu jogo na direita do meu adversário de novo, por exemplo, e vou para a rede. E acabo tomando um contra-ataque, uma passada ou uma bola no pé. Então, o problema não é a minha direita, mas sim o problema é a parte tática. O que
eu fiz? Eu acabei jogando do mesmo lado novamente. Meu adversário já estava lá, já estava preparado ali. Então, eu tenho que tentar, quando sobrar essa bola, mudar a direção da bola. Então, eu joguei uma bola na direita, ela sobrou para mim, eu jogo essa bola na esquerda dele, abro ele para o outro lado. E daí sim eu posso avançar, enfim, completar a jogada na frente ou não, dependendo do ponto. Mas sempre pensar e tentar corrigir taticamente, me corrigir taticamente durante os jogos. Então, eu tenho uma estratégia geral, né, que eu estabeleci para jogar contra determinado tipo de jogador, e dentro dessa estratégia eu tenho algumas táticas que eu posso utilizar. Então, eu sacar mais na esquerda dele, eu jogar com mais altura ou jogar com mais velocidade, eu tentar tirar um pouco, cortar o tempo do meu adversário, não ficar muito atrás porque meu adversário me ataca bem. Então, eu tentar empurrar ele para trás porque ali não é a zona de conforto dele, enfim. Todas essas são táticas que a gente tem para seguir uma determinada estratégia. Então, é possível muito, e digo, talvez seja o mais não posso dizer o mais fácil, mas talvez seja uma das coisas mais eficazes ali para a gente melhorar, que é a nossa tomada de decisão e começar a pensar um pouco mais taticamente quando a gente for jogar. Não é hora de eu corrigir a minha técnica, não é hora de eu acertar a minha empunhadura. Isso já tem que estar automático. Na hora do jogo eu vou jogar com as armas que eu tenho. Se a minha esquerda não está tão boa, tudo bem, naquele dia eu estou batendo a esquerda, mas puta, minha esquerda está saindo, eu estou errando ela na rede. O que eu tenho que corrigir? Não é a técnica da esquerda, eu tenho que corrigir a minha tomada de decisão. O que eu quero fazer com a bola, a parte tática. Então, a minha esquerda não está tão boa, eu não preciso arriscar tanto a minha esquerda. Eu posso jogar com mais margem de segurança na minha esquerda. Isso é uma maneira de pensar taticamente. E não pensar na técnica da esquerda em si. Isso faz uma diferença enorme a hora que a gente está jogando. Tá? E, por fim, o quarto pilar, que é possível evoluir, a gente já falou de técnica, de parte tática, de parte física, e o quarto pilar é a parte mental. Tá? E eu separei alguns pontos aqui que acredito que possa ajudar vocês, né? Já serve para todo mundo, mas vocês que, a maioria que estão aqui, são adultos, né? Ou deveriam ser, porque está na hora da escola da criançada. Eu sei que teve até atleta meu aqui que já entrou, deu até um salve aqui, e é o horário dele estar tá na escola. Ou seja, está mexendo no celular na escola, já vai tomar bronca de tarde. Mas, enfim, o principal no tênis, o principal ponto para melhorar tecnicamente é eu aprender a controlar as minhas emoções. Né? Dentro de quadra, pessoal que tá chegando, Ricardo, bem-vindo. Só as feras entrando. Então, eu aprender a controlar as minhas emoções dentro de quadra. Como eu controlo essas emoções? E basicamente, eu tendo uma estratégia e sabendo o que pode acontecer durante essas partidas, fica muito mais fácil que eu consiga controlar as minhas emoções. Se eu tiver uma razão, um motivo com que eu possa, um motivo para que eu jogue de determinada maneira. Então, quando eu tenho uma estratégia, fica muito mais fácil. Já estão. Opa, calma aí que caiu o Instagram aqui. Acho que voltou. Dá um joinha aí se voltou a conexão. Ela tinha caído aqui. Estão me ligando aqui. Espero que não seja cobrança. Então, eu controlar as minhas emoções é fundamental para que eu consiga pensar taticamente durante o jogo. Se eu erro uma bola e fico muito nervoso, ou seja, não controlo as minhas emoções, o meu nervosismo, eu não vou conseguir pensar taticamente. E daí eu vou ter muito mais dificuldade para jogar. Meu rendimento não vai ser bom e eu vou ficar mais nervoso, porque o meu rendimento não está sendo bom e eu estou perdendo. Enfim, o primeiro ponto é a gente já se pré-programar, né? Já entrar programado para controlar as emoções. Eu não preciso eu não... Calma aí, só um segundinho. Aí.
Perdão, só seguindo aqui. Então, eu preciso estar com as emoções controladas, sob controle, para que eu consiga pensar taticamente. A partir do momento que eu paro de pensar, que eu fico nervoso, fico bravo, fico muito ansioso, eu perco a paciência e acabo deixando de pensar taticamente, a minha cabeça começa a rodar para outro lugar. Né? Então, a gente acaba deixando de pensar o jogo. Então, o primeiro ponto é aprender a controlar as emoções. Controlar o ego, saber que a gente não é jogador profissional, mesmo que seja, também tem que controlar. Então a gente não vai jogar bem todos os dias. E a gente, quanto melhor a gente souber lidar com isso, melhor. A gente não é obrigado a ganhar de ninguém. Eu entro na quadra, eu não tenho a obrigação de ganhar do meu adversário. Na minha cabeça, eu tenho a obrigação de tentar, de dar o meu melhor para tentar, mas eu não tenho a obrigação de ganhar. O resultado em si a gente não controla. A gente consegue controlar o nosso rendimento, tentar controlar o nosso rendimento. Mas o resultado em si, ele vai ser uma consequência do meu rendimento comparado com o rendimento do meu adversário. Né? O segundo ponto é eu tentar, que eu posso melhorar para melhorar mentalmente, é eu tentar não dar desculpas, ou me colocar a culpa é minha quando eu erro uma bola. Eu não preciso colocar a culpa na raquete, colocar a culpa na quadra, colocar a culpa no adversário que tem sorte, ou colocar a culpa na linha, ou colocar a culpa no quadreiro que não molhou a quadra, ou no árbitro que não deixou molhar a quadra. Enfim, a culpa, se eu erro a bola, é minha. Então, o que eu tenho que fazer para corrigir isso, para tentar não errar a próxima? Esse é o grande ponto. Normalmente as pessoas, quando erram e arrumam uma desculpa, uma muleta, eles acabam não corrigindo. Então, eu errei a direita porque a bola desviou na linha. Desvia toda hora na linha. Só que às vezes ele está mal ajustado de perna. E se ele está colocando desculpa, ele não vai buscar essa solução. Ele não vai buscar tentar se posicionar melhor. Então, quando a gente arruma desculpa, a gente acaba não buscando a solução. E a gente deixa de pensar taticamente também. A gente tem que buscar soluções táticas também para conseguir. Olha lá, eu culpo os baloeiros. Por isso que não ganha dos baloeiros. A culpa é sua de perder para eles, não é deles, de dar balão. Eles estão fazendo deles, eles estão na estratégia deles. Você tem que tentar se controlar e assumir a responsabilidade. Falar, eu não ganhei porque eu não fui bom o suficiente para jogar contra ele. Ou no meu jogo não foi tão eficaz, ou não foi eficaz o suficiente para eu ganhar essa partida. Né? E, por fim, o terceiro ponto é eu tentar sempre, que é isso que eu mais busco, né, com os meus alunos, com os meus atletas, é que eles deem o melhor deles todos os dias e principalmente a hora que eles estão competindo. Esse acho que é o grande ponto, o grande sucesso que eu vejo no processo é aprender a dar o melhor o máximo de tempo possível, se possível a todo momento. Porque a gente tem que aprender a diferenciar o sucesso e fracasso de vitória e derrota. Né? A vitória não é sucesso e a derrota não é fracasso. Eu prefiro que um atleta meu perca um jogo, mas dê o melhor dele, se esforce ao máximo, tente jogar o melhor possível, o mais concentrado possível, do que ele acabar ganhando a partida, mas fazendo descaso, se comportando mal. Então, eu sempre vou preferir que o atleta ele dê o melhor, independente de ganhar ou perder. Já dei muitas vezes os parabéns para atletas meus que perderam e já dei muita bronca também em atletas que ganharam, mas não se comportaram tão bem, não deram o seu melhor. Então, não é a vitória e a derrota, e sim o esforço que a gente tem, a dedicação que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Isso vai fazer com que a gente tenha lá na frente melhores resultados também. Né? Eu não preciso ter o melhor canal de YouTube, o maior canal de YouTube de tênis do mundo, mas eu dou o meu melhor. O YouTube eu estou trabalhando há pouco tempo, mas eu estou dando o meu melhor para que eu consiga crescer e consiga ajudar mais pessoas. Esse é o meu intuito. Então, aqui no tênis é a mesma coisa. Quando a gente trabalha e tenta dar o nosso melhor, e dá o nosso melhor de verdade, é indiferente se eu ganho ou perco. Para mim não faz diferença. Eu tenho que tentar dar o meu melhor. Essa é a minha obrigação como jogador de tênis. E como treinador, no meu caso, também. Eu tento dar o meu melhor.
Sou perfeito? Claro que não. Cometo muitos erros, mas tento dar o meu melhor. Não é pela falta de tentar dar o meu melhor. Isso eu acredito que seja o fundamental. Então, eu busco soluções para que eu consiga tentar evoluir e fazer meus atletas terem também melhores resultados, né? Então, essa definição de sucesso e fracasso, no meu ponto de vista, pelo menos, ela está muito mais associada à dedicação. Um atleta que se dedica ao máximo, que ele dá o seu melhor, ele é um atleta que tem sucesso. Um atleta que não dá o seu melhor, ele é um atleta que eu posso chamar de que tem um pouco mais de fracasso, né? É difícil chamar de fracassado, essa palavra é um pouco forte, mas ele é um atleta, ele não é um atleta de sucesso porque ele não dá o melhor que ele pode. Então, essa definição que eu tenho. A parte física, eu comentei um pouquinho com vocês, né? Então, e aqui, qual que é o maior erro que eu vejo dos tenistas amadores, principalmente adultos, que querem evoluir? E muitas vezes, na minha visão, o maior erro que essas pessoas, esses jogadores têm, é querer seguir o conselho de muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso acaba muito mais atrapalhando do que ajudando, porque um conselho ele pode servir para uma pessoa, mas aí vem uma outra pessoa dar um outro conselho, vem uma outra pessoa dar um outro conselho, enfim, a gente acaba seguindo muitas pessoas e não tem uma linha de trabalho, uma linha de evolução. Então, o grande segredo que eu vejo, ou a maneira de evitar esse erro, é a gente seguindo, ou tendo um professor e seguindo a estratégia dele, ou seguindo uma linha de raciocínio. Por exemplo, como eu tenho aqui na universidade, que é uma linha de raciocínio que eu utilizo com os meus atletas. Tenho recebido bastante feedback também, bastante coisa inbox que eu estou, mesmo os conteúdos ali gratuitos estão ajudando bastante os jogadores a evoluírem, ganharem mais, vários que falaram ali que ganharam jogos que nunca ganharam antes, então isso é muito gratificante para mim, esse é o meu objetivo mesmo. Então, o maior erro é tentar seguir o conselho de muitas pessoas. Lógico que você pode seguir a universidade, pode fazer aulas com o seu professor, é óbvio, mas também você já segue aqui você já tem uma linha de raciocínio. Você faz aula com o seu professor para praticar, corrigir ali na prática, no dia a dia, algumas coisas do seu jogo. E depois você vai também ficar escutando o que um outro atleta amador do clube que eu jogo vai me falar. Eu acho que o seu saque você tem que fazer isso. Eu acho que a sua direita você tem que fazer isso. Você tem que jogar de tal maneira. Se você quiser seguir todo mundo, você acaba que não vai seguir ninguém e os seus resultados não vão ser bons, né? Então, o primeiro passo para que a gente consiga evoluir, eu acho que é ajustar essa parte, um pouquinho a parte técnica. Como eu falei, vou até recapitular um pouquinho, a gente já está no final aqui. São 5 pontos da parte técnica, que são abrir mais cedo, conseguir chegar antes, encaixar o jogo de pernas, controlar as rotações de ombro e quadril e marcar bem a terminação. Esses são os 5 pontos técnicos, né? Então, a primeira coisa, sempre de baixo para cima, o mais importante é eu conseguir chegar antes e encaixar bem o jogo de pernas, tá? E na sequência, uma outra coisa que eu posso melhorar também rapidamente é minha tomada de decisões. O que a bola que eu recebo pede, né? Eu estou numa situação mais defensiva, então eu jogo com uma margem um pouco maior. Busco jogar com uma bola mais lenta, não é hora de eu arriscar. Isso já vai me ajudar a tomar melhores decisões. Aí sim, quando a bola sobrar, aí sim eu tento mudar a direção da bola, porque daí eu vou conseguir mais winners, vou conseguir forçar mais erros do meu adversário também, né? A Zana tem me ajudado muito a melhorar e fazer jogos com jogadores bem diferentes. Acho que não acabou a frase aí. Ou eu não entendi também, é bem possível. E então o primeiro passo é tentar melhorar a parte de apoios e tentar tomar melhores decisões, né? Acredito que esse seja o caminho, o primeiro passo para que a gente consiga evoluir. Então hoje a gente passou aqui pela parte de evolução, né, dos adultos, que é possível evoluir, que é um mito que os adultos melhoram menos do que os jovens, eu expliquei o porquê antes,
Depois eu dei algumas dicas de como evoluir a parte técnica, como evoluir a parte física, como evoluir a parte tática e como evoluir a parte mental. Então, todos esses são pontos que a gente pode trabalhar no nosso jogo. É um processo, não vai ser de uma hora para outra que eu vou acertar tudo, mas eu posso ir evoluindo, né? Lógico que tem algumas prioridades, uma coisa que a gente foca mais em determinado momento, outra coisa a gente foca mais em outro determinado momento, mas é importante que a gente sempre tente evoluir, tá? Então, acredito que, espero pelo menos que essa live tenha ajudado vocês, né? E para quem ainda não se inscreveu, na semana do dia 22, 24 e 25 de agosto agora, daqui a 2 semanas, vai ter a Semana Ganhe Mais, que é uma série de 3 aulas gratuitas online, onde eu vou ensinar como você pode potencializar o seu aprendizado para que você ganhe mais jogos de tênis em até 6 semanas. Até 6 não, em 6 semanas. Então, ali eu vou explicar certinho como fazer isso. Tem o link no nosso Instagram, tem o link na bio do Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu, acabando aqui, acessa o nosso perfil ali e clica para se cadastrar. É só preencher o e-mail ali, é bem rapidinho. E depois você já vai receber todas as instruções, vai ter a possibilidade de entrar no grupo de WhatsApp, enfim. O pessoal já está entrando, já temos aí mais de cento e poucos inscritos. Então, tem mais alguns dias aí para as inscrições, mas já garanta a sua vaga, tá? Acho que ali vou conseguir ajudar bastante. Então, muito obrigado. No pessoal que está no YouTube também, tem o link no nosso perfil, tá? É só entrar ali, universidadedotênis.com.br/inscrever-org. Então, para quem não conseguir clicar no link, entrem lá e se inscrevam. Beleza? Um grande abraço, obrigado por todos vocês aí. Vamos tentar, espero vocês amanhã, 10h34, estamos aqui de novo, fazendo mais uma live para ajudar vocês a ganharem mais jogos de tênis. Beleza? Um grande abraço e tamo junto. Valeu!